Enquanto a plebe digital se distrai com brilhos efêmeros, as rodas da história moem destinos no silêncio. A ignorância é um veneno lento, uma servidão voluntária à inércia. Muitos se aferram ao que conhecem, mesmo que isso os arraste ao abismo. Poucos compreendem o verdadeiro custo da estagnação, o preço da visão turva. Catarina a Grande nos oferece um cânone, um axioma brutal, uma lição forjada no fogo do poder. Prepare-se para decifrar seu arcano, o segredo da adaptação implacável. Sofia de Anhalt-Zerbst, uma princesa alemã, estrangeira, insignificante. Jogada em um tabuleiro russo, onde cada olhar era uma lâmina. Sua fragilidade inicial era uma capa, um artifício. O Império Russo, um vórtice de intrigas, veneno e ambição desenfreada. A corte, um panteão de víboras, onde a estagnação era um dogma. Onde a mudança, um espectro temido. Ela não se rendeu ao desespero. Não se afogou na melancolia. Em vez disso, observou. Aprendeu a língua, a fé, os ritos arcaicos. Cada movimento era um cálculo. Cada palavra, uma estratégia silenciosa. O herdeiro, Pedro III, um déspota volúvel. Um fantoche coroado. Preso em sua própria mediocridade, ele ignorava o devir. Resistia a toda e qualquer adaptação, aferrando-se a rituais vazios. O trono vacilava. O abismo se abria. Catarina percebeu a fragilidade do poder. Sentiu o pulso da oportunidade. A ambição não era um desejo, era uma imposição. Uma necessidade vital. Ela teceu sua teia com paciência. Conquistou generais, intelectuais, sacerdotes. Não com ouro, mas com visão. Com a promessa de um futuro onde a estagnação seria aniquilada. Forjou lealdades inquebráveis. A Rússia, à beira da ruína. Pedro, em sua cegueira, selava seu próprio destino. O momento chegou. Não havia retorno. A inação seria a morte do império. E a dela. Então, o golpe, rápido, cruel, implacável. Pedro III foi deposto, sem hesitação, sem remorso. A coragem de abraçar a mudança. A coragem de ceifar o passado. De um só golpe, ela assumiu o controle. O trono, antes um símbolo de sua prisão, tornou-se o vértice de seu poder. Ela não apenas assumiu o poder, ela o reinventou. Reafirmou sua soberania, uma força da natureza, impávida. Os boiardos, a antiga aristocracia, urravam. Os puristas religiosos denunciavam. A resistência à mudança era visceral, quase cadavérica. Mas Catarina não tolerava murmúrios. Não aceitava a estagnação. Reformou a administração, as leis, a educação. Não por mero capricho, mas por um cálculo frio. Para fortalecer o Estado. Para impedir que a Rússia sucumbisse ao atraso. Cada reforma, uma lâmina afiada. Mas o progresso tinha um preço amargo. A servidão, um mal necessário, ela concluiu. Uma mancha na alma do império. Uma dolorosa adaptação. Um paradoxo brutal em seu reinado. Além das fronteiras, o Império Otomano rugia. A Polônia desmoronava. A Suécia conspirava. O tabuleiro europeu era um campo minado. A soberania russa dependia de uma visão estratégica implacável. De adaptabilidade férrea. Suas campanhas militares, um estudo de caso em domínio. A anexação da Crimeia, as partilhas da Polônia. Não eram atos de mera conquista. Eram movimentos de xadrez em uma escala continental. Para garantir a eternidade russa.
Ela não temia a novidade. Abraçou a filosofia iluminista, correspondia-se com os maiores pensadores. Diderot, Voltaire, seus conselheiros invisíveis. A mente como a mais potente das armas. Forjando um futuro glorioso. A biblioteca imperial cresceu, o conhecimento, um arsenal. Sua corte, um centro de cultura. Mas sob o verniz iluminista, pulsava o coração de uma autocrata. A benevolência era uma ferramenta, nunca um freio. A adaptação, seu lema. A quimera de um governo ideal colidiu com a realidade brutal. O iluminismo, um manto. A autocracia, o osso. Essa tensão definia sua visão. A adaptação não é apenas maleabilidade, mas também a dureza implacável quando necessária. A rebelião Pugachev, um espectro da ruína. Milhões de servos em revolta. Um inferno de fogo e sangue que ameaçava desmantelar tudo. A estagnação social cobrava seu preço. E exigia uma resposta brutal. Catarina agiu com celeridade, com uma implacável eficácia. O cálculo frio prevaleceu, a soberania do Estado, acima de tudo. A resistência interna foi esmagada. Sem vacilação, sem piedade. Seu legado, um império expandido, modernizado, temido. Forjado na arte da adaptação, na capacidade de ver o que os outros ignoravam, de abraçar a mudança, mesmo a mais dolorosa. Pedro III sucumbiu à sua própria miopia, à sua intransigência. Sua ruína foi a inaptidão para o devir, a incapacidade de antecipar, um lembrete lúgubre do que a estagnação pode ceifar, um aviso silencioso. A lição de Catarina é brutal. A visão estratégica não é um dom. É uma disciplina. É a forja constante da mente para antecipar o caos. Para moldar a realidade, não ser moldado por ela. Para não resistir ao fluxo da existência. O mundo moderno, um labirinto de algoritmos e ilusões. A complacência é a mais perigosa das quimeras. A resistência à mudança, um atestado de óbito. Sua mentalidade, seu império. Ou sua ruína. A escolha é sua. A pergunta que ecoa: você é Pedro, preso na inércia? Ou Catarina, a predadora implacável? Sua soberania exige um custo. Exige uma visão. Exige uma adaptação constante. O abismo chama. Se você tem estômago para a verdade crua, para a arquitetura do domínio, o Substack da Athenium é o seu próximo passo, onde a sabedoria ancestral forja líderes para o novo milênio. Comente, domínio, se você sobreviveu até aqui, se você compreendeu o peso da coroa, e está pronto para reivindicar sua própria. O silêncio é a morte. A ação, o único caminho.